E agora aqui no Live, atenção, hein? A gente vai falar sobre alguns assuntos, dos principais assuntos sobre projetos de infraestrutura do governo Lula. O que exatamente está previsto daqui para frente? O que é que a gente pode falar de palpável, que vai ser prometido, mas não só prometido, que vai ser cumprido? Quem explica essas novas metas desse novo PAC para a gente é o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Ministro, obrigada pela gentileza, hein, de estar conosco aqui no Live, não só conosco, mas também presencialmente na CNN. Eu que agradeço você, Elisa, e Gustavo e Basília também, de poder participar aqui desse bate-papo. Obrigada, bem-vindo sempre. Ministro, nós ouvimos na última reunião ministerial Lula sendo muito enfático, né? O presidente da República dizendo, olha, não prometam aquilo que vocês acham que vocês não vão cumprir. Não vamos achar que o caminho é maior do que aquilo que a vida real nos mostra. O que é que a gente pode contar para os brasileiros daqui para frente, que são as previsões em relação a obras de infraestrutura? A gente tem diferentes locais do país, que são rodovias, por exemplo, federais, locais que são federais, precisando de uma assistência, precisando de uma ajuda. O que pode ser prometido neste momento? Lisa, o presidente Lula, no primeiro mês de governo, ele fez uma reunião com os governadores em função da mobilização em defesa da democracia e no dia 30 de janeiro ele fez uma segunda reunião onde solicitou a todos os governadores 3 projetos prioritários por estado e 3 por regiões, dos consórcios brasileiros, e a partir daí, até o dia 10 de fevereiro foi o tempo de entrega dessas sugestões dos governadores, e com base nesse recolhimento, o governo está trabalhando, vai fazer algumas rodadas ainda de conversa com os estados brasileiros, e a partir daí o presidente Lula deverá fazer o anúncio desse novo projeto de investimentos para o Brasil, obviamente com a participação forte naquilo que é possível encaixar com base nas questões fiscais do orçamento público, do Orçamento Geral da União, mas também com a estratégia de construção de boas parcerias com a iniciativa privada, PPPs, concessões também, as modelagens que se encaixarem melhor, dependendo do projeto de infraestrutura para cada região. Obviamente que isso passa por estrada, por energia, por portos, aeroportos, segurança hídrica, enfim. Todos esses projetos são necessários para gerar emprego, mas para melhorar, reconstruir o Brasil e também diminuir as desigualdades regionais. Eu acho que o governo tem sido muito rápido sobre a liderança do presidente Lula, é reconhecido pelos governadores, pelos prefeitos, da sua grande maioria, essa iniciativa e principalmente o cuidado que ele está tendo de governar para todos, de fortalecer a democracia, retomar a reconstrução do país, relançar projetos que foram paralisados nos últimos anos, como é o caso do Minha Casa Minha Vida, agora o PRONASSE, que é uma concepção não só de segurança pública no pé da letra, mas a segurança pública numa visão social, de olhar e envolver agendas sociais como educação, como esporte, como cultura. Então está retomando fortemente, não demora muito, está indo ao Nordeste anunciar o investimento muito significativo na questão da segurança hídrica, nas obras, para garantir água para a população, ampliar ainda mais. É um projeto que é muito caro e muito liderado pelo presidente Lula. Encontrou aí no orçamento previsto para 2021 R$1.000 para cada uma das 3 obras que nesse momento são as mais importantes, que é o Cinturão das Águas, e também que envolve a vertente litorânea e também a do Agreste, e ele já destinou mais de R$500 milhões, recursos que serão muito bem-vindos para essas obras e para a garantia de água à população, agora já a serem realizadas essas obras, grande parte delas em 2023. Então, num momento certo, o presidente vai estar anunciando, ele mesmo vai estar fazendo esse evento e falando para o povo brasileiro. Obviamente, com essas possibilidades de estar visitando várias regiões, a exemplo do que eu estou dando aqui das obras em relação à segurança hídrica, a garantia de mais água ainda
no Nordeste brasileiro. Ministro, nós temos aqui muitos interessados em fazer-te perguntas, hein? Então vou passar a palavra para a Basília Rodrigues e contando com a gentileza do ministro de dar tempo da gente conseguir ouvir todo mundo. Basília? Obrigada, Elisa. O que o governo vai fazer, ministro, com a transposição do Rio São Francisco, para que não vire um grande elefante branco? De onde virão os recursos para colocar essa obra em funcionamento? A operação mesmo da transposição do Rio São Francisco, como o senhor bem lembrou, para levar essa segurança hídrica aos estados do Nordeste brasileiro. Olha, nós temos duas agendas que em destaque nesse momento, na questão de água, se tratando de Nordeste brasileiro, de transposição de São Francisco, daquilo que já foi executado e que está servindo a população e, logicamente, das novas obras. A primeira é esse anúncio que o presidente Lula vai fazer de alocação de mais de R$500 bilhão para 3 grandes obras que dizem respeito à transposição, a obras complementares à transposição no Ceará, na Paraíba e em Pernambuco. Segundo, a questão da governança, da gestão, que nós precisamos ter uma gestão sustentável. Não é pertinente que tamanho sejam os investimentos feitos ao longo de anos pelo governo Lula, pelo governo Dilma. São mais de R$12 bilhões já investidos em segurança hídrica através das obras de transposição do São Francisco, e o governo esteja aqui, preocupado de fazer uma manutenção de um motor, de uma bomba, a troca de equipamentos. Então, nós tomamos providências também já, por orientação do presidente Lula, em relação a essa agenda, que é a agenda da sustentabilidade, da governança, a agenda da gestão daquilo que já está funcionando para a população brasileira no Nordeste brasileiro em termos de água, distribuição de água, transposição de água de São Francisco para tantas regiões. E neste caso nós estamos assinando com o BNDES no dia 25 agora de março, para que o BNDES faça uma modelagem de participação público-privada, logicamente, e longe de fazer transferência disso para a iniciativa privada, quer dizer, o patrimônio que está ali é público, continuará sendo público. Agora, a gestão, é preciso que a gente tenha alguém gerindo o processo de transposição, a manutenção, os cuidados, o monitoramento, para que a população não seja surpreendida, como foi lá em dezembro, no governo anterior, com paralisação de um conjunto de bombas, mais precisamente no eixo norte da transposição. Então, no dia 25, nós estamos assinando este contrato com o BNDES, e o BNDES fará a modelagem dessa gestão. Tudo que o governo federal já coloca na gestão dessa água no São Francisco e para a população brasileira no Nordeste, que é aproximadamente entre 200 a 300 milhões de reais por ano, continuará colocando, certo? De maneira que a gente aumente a eficiência e a sustentabilidade da gestão na distribuição das águas e na chegada em todas as comunidades no Nordeste brasileiro. Informação bem importante. Então, a agenda de hein? investimento está sendo anunciada, a agenda de investimento está sendo retomada e o presidente Lula vai fazer um evento no Nordeste para que esses recursos já sejam empenhados nesses próximos dias, já liberado para retomar as obras fortemente, e o contrato para gestão eficiente, sustentável de tudo que já existe em termos de serviços a ser prestado para a comunidade, já fruto desses R$12 bilhões investidos, nós estamos assinando no dia 25 com o BNDES. Com o BNDES. Informação bem importante aqui para a CNN Brasil sobre a parceria entre o público e privado nessa gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. Uribe, por favor. Ministro, na nossa última conversa aqui no Live CNN, o senhor falou da possibilidade de decretação de um estado permanente de emergência, que era uma figura jurídica que a Advocacia Geral da União estava estudando para enviar ao Congresso Nacional. Ou seja, aquelas cidades que estão aí sempre no olho do furacão das enchentes de início de ano, receberiam por meio de crédito extraordinário recursos para a instalação, por exemplo, de radares, para a instalação de avisos de emergência, para que a Defesa Civil atue
no local. Como está essa discussão e realmente haverá essa tentativa de criação desse estado emergencial de recursos públicos? Uribe, primeiro eu queria assim, a você, a Basília, a Elisa, também tentar buscar um pouco desse histórico e do compromisso do presidente Lula, da presidente Dilma, e com o legado que ficou ainda nos seus governos com relação a essa agenda, tanto de resposta a desastre, quanto de mitigação e prevenção a desastre. Então, lembrar que em 2012, fruto de todo o esforço do governo Lula e Dilma, foi aprovada a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Em 2015, se eu não estou enganado, a Política Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas. E temos o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Também, a partir dali, foi feito os investimentos para criar o SENAD, o SEMADEM, o PAC Encostas, que foi muito investimento já feito em relação à prevenção, Minha Casa Minha Vida. Então, só para dar alguns exemplos, além do Brasil ser signatário no marco de Sendai, no que diz respeito aos compromissos, a partir, logicamente, desse marco de 2015 a 2030, em termos de diminuição de riscos e de gestão de desastre, de risco e desastre. Olha só, essa agenda toda, ela foi abandonada em 6 anos, literalmente abandonada. Tanto é que durante os 6 anos, mesmo após a aprovação da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, não foi construído o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então, desde o dia 1º, o presidente Lula retomou fortemente essa agenda, recompôs o orçamento da Defesa Civil, tinha R$25 mil somente para a resposta a desastre, ele recompôs grande parte, outras nós estamos discutindo com a Simone Tebet, com o ministro Haddad e com o próprio presidente, retomou os investimentos para prevenção e também habitação com a criação do Ministério das Cidades, aí retomando o PAC Encostas, que são políticas de prevenção. Eu fui no Uruguai reposicionar o Brasil de volta nos compromissos do Marco de Sendai, dizendo que nós temos compromisso com a mitigação, com a adaptação em relação às mudanças climáticas e diminuição de desastre, E assinamos com a PUC Rio de Janeiro para a construção do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Assinei agora, em fevereiro, esse contrato com a PUC, que vai coordenar com dezenas de outras instituições, com a iniciativa privada, com os governos subnacionais, com as prefeituras, com a sociedade civil organizada, ao longo deste ano, a construção do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Ou seja, a agenda tanto de proteção, defesa, de resposta a desastre, que nós estamos atuando assim diariamente de forma muito intensa, quanto a de prevenção e de mitigação e também de habitação, foi retomada fortemente pelo presidente Lula sob a liderança de vários ministérios que têm a transversalidade. E dentro desse contexto, se discute sim temas como esse que você diz. Olha, é possível tratar de uma legislação que mantenha permanentemente o alerta, a situação ali de emergência? Olha, tudo isso a gente está discutindo, inclusive o que pode ser classificado como risco eminente. Nós temos aí no Brasil, prospectado pelo Serviço Geológico Brasileiro, 14 mil pontos com 4 milhões de pessoas vivendo. E temos por outros institutos e também pelo IBGE projetando isso em torno de 10 milhões de pessoas vivendo em áreas de altíssimo risco. Mas nós podemos classificar também na hierarquização quais são as áreas com risco eminente. Porque essas áreas com risco iminente, elas não podem esperar a prevenção através de convênios, de projetos que deverão ser feitos. Elas precisam entrar no arcabouço da resposta, da Defesa Civil Nacional. Então, isso a gente está debatendo, sim, está sendo amadurecido no governo para depois o presidente Lula poder se pronunciar junto ao Congresso Nacional. Hoje mesmo, ontem, eu tenho discutido essa agenda, a partir agora de Manaus, que aconteceu, com vários deputados e senadores, referente ao que você mencionou. Thaís Herédia também quer aproveitar esse momento e fazer-te uma pergunta. Herédia, por favor.
Ministro, bom dia. Vou misturar aqui uma pauta que não é exatamente só da sua pasta, mas que, já que o seu objetivo é exatamente reduzir a desigualdade e aprimorar o desenvolvimento regional, estou falando do saneamento básico. Há hoje um temor gigante no setor de que haja retrocesso no marco regulatório do saneamento e entrada de investimento privado nesse setor, que este sim é fundamental para a redução das desigualdades no país. Queria saber a tua expectativa para a condução desse marco regulatório e dos investimentos privados no saneamento básico. Olha, o BNDES é responsável por modelagem. Isso não impede também que o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, através da Secretaria de Fundos, que compõe ali modelagem também para busca de financiamento, trabalhe. O governo federal tem um compromisso social gigante. O presidente Lula orienta todos nós diariamente a dialogarmos com todos os atores, prefeitos, governadores, deputados, senadores, vereadores, enfim, e a sociedade civil e os empreendedores, para que as escutas, sejam feitas e a gente acerte ainda mais, na política pública. E certamente o marco regulatório do saneamento, ele será valorizado. O Brasil, ele sempre vai colocar recurso público e como sinalização de que tem interesse, tem prioridade naquela agenda para estimular e criar um ambiente seguro, transparente para o capital privado. Isso será em todas as agendas, não será diferente em relação à agenda do saneamento básico. O que a gente tem que ter o cuidado, e eu falo por experiência própria, é uma modelagem que proteja o pequeno. Eu fiz no Amapá, uma modelagem durante 6 anos com o BNDES, universalizando a proposta de saneamento para os próximos 20 anos, onde a gente foi a leilão na B3 e conseguimos uma boa precificação. E nós protegemos nessa modelagem, primeiro, que só dava lance na outorga, oferecia preço para comprar o serviço, o direito de prestar o serviço, quem desse primeiro deságio na tarifa. Então, o Estado brasileiro, os Estados federados, têm que ter essa primeira preocupação. Tarifa justa, tarifa capaz do cidadão poder, recebendo o serviço, honrar o seu compromisso e viabilizar também a modelagem. Segundo, que é muito importante, pagar a conta dos mais pobres. Então, criar também, como o governo federal já faz na energia, até 220 kW ele vai dando desconto e pagando para as concessionárias parte da conta da energia, tem que fazer isso na água também. Mesmo que o sistema seja diferente, porque não é um sistema nacional como é o sistema elétrico, o sistema de distribuição de energia, mas pode-se fazer isso no saneamento. Nós fizemos no Amapá. O governo criou, por lei, o dever de pagar a conta da tarifa social. Mas, ministro, rapidamente, desculpe lhe interromper, porque a gente já está com o tempo aqui, eu já estou me avançando, mas eu queria saber, vai haver retrocesso no marco regulatório para permitir que as empresas públicas que já não conseguem garantir a universalização do saneamento se mantenham operando? Eu acredito que não. O que há é um esforço do governo de ter sempre o compromisso de que entre o capital social, mas que seja protegido o interesse e o dever do serviço que digamos, essencial à população, aos mais pobres. Então não pode, por exemplo, um marco regulatório resolver o problema das grandes capitais, das grandes metrópoles, das áreas metropolitanas e empurrar cada vez mais para a distância a solução dos problemas que tem quem está nos pequenos municípios, nas áreas rurais, quilombolas, extrativistas, distritos. Essa é a preocupação. Então, a preocupação é que qualquer que seja a modelagem, ela não seja só numa visão econômica. Onde é que está o filé? É aqui na região metropolitana, então vai a leilão, paga-se bem pela região metropolitana, porque tem uma grande concentração de consumidores, na maioria das vezes melhor condições de pagamento daquela conta, e se esquece os pequenos. Então, isso o governo não vai aceitar e não tem que aceitar mesmo. Tem que comprar briga pelos menores. Então, essa é uma missão do presidente Lula que ele passa a todos nós.
Torcemos, então, por um denominador comum que, no fim das contas, seja bom para a população. Ministro, agradeço aqui grandemente a gentileza, hein? Ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Obrigada pela entrevista mais uma vez aqui para a CNN. Eu que agradeço a gentileza de vocês e principalmente do telespectador de nos ouvir aqui nessa entrevista. Muito obrigado.